Vamos dar início à nossa terceira aula, nossa probabilidade combinatória. E hoje vamos falar um pouco sobre arranjos e combinações. Vamos pensar aqui no seguinte problema. A gente tem uma sala de aula que ela é dividida em grupos de 5 estudantes para o desenvolvimento de uma atividade. Para cada grupo, semanalmente, é escolhida uma dupla para uma apresentação parcial da atividade sem que sejam repetidas as duplas. E a pergunta que fica aqui é em quantas semanas cada grupo encerra as apresentações. Então, basicamente, o que a gente precisa fazer nesse problema é contar quantas duplas a gente consegue extrair de um grupo de 5 estudantes. Se a gente for utilizar aqui o princípio fundamental da contagem, então a gente tem que escolher os dois componentes de cada dupla, certo? Desses 5 estudantes dentro do grupo. Se a gente for utilizar o princípio fundamental da contagem, a gente tem duas decisões a serem tomadas. A primeira decisão é escolher o primeiro integrante da dupla. Nesse caso aqui, a gente tem 5 opções. E a segunda decisão é escolher o segundo integrante da dupla. Nesse caso, a gente tem 4 opções, porque a gente já escolheu um desse lado. Então, pelo princípio fundamental da contagem, a gente teria 20 duplas possíveis. Só que a gente precisa observar nesse caso que a gente está escolhendo duplas. Então, a gente escolher o estudante A, ou o estudante B, ou o estudante B e depois o estudante A, nós estamos aqui formando a mesma dupla. A mesma dupla. Então, essa contagem que a gente está fazendo dessa forma, diretamente aqui usando o princípio fundamental da contagem, ela gera em contagens repetidas, né? Já que você escolher A ou B é a mesma coisa de você escolher B ou A. E a aplicação direta desta forma do princípio fundamental da contagem gera justamente essa duplicação na contagem. Então, para a gente poder, de fato, solucionar usando o princípio fundamental da contagem, o que a gente faz é justamente retirar essa duplicação. Então, como cada dupla foi contada 2 vezes, então das 5 vezes 4 duplas possíveis que a gente tinha, a gente contou cada uma 2 vezes, a gente divide por 2, nós temos 10 duplas possíveis, distintas. Como cada dupla aqui, ela apresenta numa semana, então a dupla encerra, o grupo encerra as apresentações em 10 semanas. Esse tipo de problema, né, que consiste basicamente em você contar subconjuntos de um conjunto finito. Nesse caso, de um grupo de 5, a gente contou de 5 estudantes, a gente contou quantos subconjuntos de dois elementos a gente poderia fazer. De uma maneira geral, esse tipo de problema, né, esse tipo de contagem, a gente chama de uma combinação simples de classe P de N. Então, no caso desse exemplo que a gente acabou de fazer, a gente está fazendo, né, a contagem das combinações simples de classe 2 de 5. A gente vai denotar dessa forma. Tá? C, índice N, índice P. Então, são as combinações simples de classe P de N, que a gente pode interpretar mais uma vez como sendo o número de subconjuntos de P elementos de um conjunto de N elementos. Estendendo, né, o que a gente fez para o exemplo anterior, para um número N e um número P qualquer, a gente observa que, se a gente aplicar o princípio fundamental da contagem, a gente pode justamente separar esse problema em decisões. Ou seja, se eu quero montar um conjunto com P elementos a partir de N elementos disponíveis, para o primeiro elemento aqui, eu tenho N possibilidades. Para o segundo, N-1, para o terceiro, N-2, até, como quero escolher P elementos, eu tenho para o último aqui N-P mais uma possibilidade. Só que para cada escolha dessa que eu faço, eu tenho essa escolha repetida P fatorial vezes. Tá? Porque qualquer reordenação aqui que eu faça dos elementos que eu escolhi, eu tenho o mesmo subconjunto. Então, o que é feito nesse caso é princípio fundamental da contagem, eu multiplico todas essas possibilidades e divido aqui pelo número de repetições, que nesse caso aqui é p fatorial. E então, o número de combinações simples de classe P de n, ela pode ser expressa justamente por essa expressão aqui. N fatorial sobre n menos p fatorial sobre p fatorial. Lembrando que o p fatorial aqui é justamente a gente está removendo as repetições e n fatorial sobre n menos p fatorial é justamente esse produto que aparece no numerador da fração. Podemos aplicar, né, esse
esse tipo de argumento ao seguinte problema. Quantos sorvetes de 4 sabores distintos podemos formar dispondo de 10 sabores diferentes? Então, basicamente, você tem 10 sabores. Então, você tem um conjunto aqui de sabores que tem cardinalidade 10. E desse conjunto de sabores, você quer montar um subconjunto, né? Que tem 4 sabores. Então, você quer contar quantos subconjuntos de 4 sabores eu posso extrair a partir de 10. Então, isso é simplesmente o número de combinações simples de classe 4 de 10. Como a gente acabou de ver, isso resulta em 10 fatorial sobre 10 menos 4 fatorial vezes 4 fatorial, que resulta em 10 fatorial sobre 6 fatorial vezes 4 fatorial, que é 210. Então, a partir de 10 sabores, eu posso formar 210 sorvetes com 4 sabores distintos. Um outro exemplo de aplicação desse tipo de contagem é, por exemplo, aqui. De quantos modos podemos formar dois grupos de 6 integrantes a partir de 12 indivíduos? Então, basicamente, aqui o que é que a gente quer fazer? Eu quero contar quantos grupos eu posso fazer com 6 integrantes a partir de 12 disponíveis. Observe que, a partir do momento que eu divido, que eu escolho 6 integrantes de um grupo, os outros 6 do outro grupo estão imediatamente definidos, que são justamente aqueles que restam. Então, basta que eu conte quantos conjuntos de 6 indivíduos eu posso fazer a partir de 12 indivíduos. E isso, mais uma vez, é a combinação simples de classe 6 de 12. É 12 fatorial sobre 6 fatorial vezes 6 fatorial, que são 924. Então, nesse caso aqui, eu tenho 924 modos de dividir um grupo de 12 em dois grupos de 6. Novamente, mais um exemplo que a gente pode tentar utilizar aqui. Nós temos 10 carros numa corrida, em que os 3 primeiros compõem um pódio. De quantas formas distintas este pódio pode ser montado? Esse problema aqui a gente tem uma ligeira diferença do problema anterior. Porque apesar de você estar querendo montar subconjunto de 3 elementos a partir de 10 elementos, nesse caso aqui, como você está montando um pódio, a ordem que você escolhe os elementos, ela influencia. É diferente você montar um pódio com as mesmas 3 pessoas, mas em posições diferentes, certo? Então, por exemplo, aqui eu tenho os mesmos elementos, né, os mesmos 3 elementos, mas em posições diferentes. E cada um desses daqui é um pódio distinto. Então, nesse caso aqui, por exemplo, a gente pode utilizar o princípio fundamental da contagem, né, como quase em todo problema desse tipo, né, de contagem de conjuntos finitos. E a gente teria o quê? 10 opções para o primeiro lugar, 9 opções para o segundo lugar e 8 opções para o terceiro lugar. Nesse caso, a gente não precisa tirar as repetições, porque a escolha aqui, né, a ordem, a posição que a gente coloca os elementos, ela altera os pódios. Então, nesse caso aqui, é uma aplicação direta. 10 vezes 9 vezes 8 são 720 opções de pódio. Esse tipo de problema em que a ordem dos elementos importa na composição do subconjunto, a gente vai chamar de arranjo de classe P de N e vai denotar dessa forma. A índice N, P. Pelo PFC, novamente, o que a gente tem aqui, esse número de arranjos é N fatorial sobre N menos P fatorial. Um exemplo de aplicação desse tipo de contagem é, por exemplo, na composição de uma senha. Vamos pensar aqui que a senha de uma conta bancária ela é composta por 6 dígitos não repetidos, dentre os números de 0 a 9. Quantos clientes este banco pode ter de modo que as senhas não sejam repetidas? Então, observe que dos 10 dígitos aqui, né, dos 10 números possíveis, de 0 a 9, eu quero escolher 6. Só que a ordem que eu escolho, nesse caso aqui, ela influencia, porque mesmo que eu escolha os mesmos números, a ordem, quando eu troco a ordem, eu estou gerando elementos, senhas diferentes. Então, nesse caso aqui, o que a gente tem, né, o número de senhas possíveis e, consequentemente, o número de clientes que esse banco pode ter, é o arranjo de classe 6 de 10, que resulta aqui em 151.200 senhas possíveis. Okay? 10 fatorial sobre 10 menos 6 fatorial, que é 4 fatorial.
Um outro problema que pode ser utilizado aqui, os princípios de contagem para poder solucionar, é justamente a gente contar soluções inteiras não negativas de uma equação. Por exemplo, nesse caso aqui, vamos pensar nesse exemplo específico, que é contar as soluções inteiras não negativas da equação x mais y mais z igual a 5. Para a gente fazer essa contagem, a gente vai ilustrar essa equação com a seguinte coisa, com os seguintes objetos. Eu vou considerar 5 objetos. Nesse caso aqui, por exemplo, estou considerando 5 estrelas. E os dois sinaizinhos aqui da adição. E a gente pode observar que nessa disposição, a gente pode enxergar a permutação desses elementos como uma solução distinta para essa equação. Por exemplo, aqui, a gente está ilustrando o caso que a gente tem a solução x igual a 2, y igual a 1 e z igual a 2. Porque eu tenho aqui 2, o sinal de mais, uma estrela, o sinal de mais, e 2 estrelas. Então, eu tenho aqui 2 mais 1 mais 2 igual a 5. Né? Em cada permutação distinta que eu obtiver aqui, eu tenho justamente uma solução distinta para essa equação. Por exemplo, essa permutação que está escrita nesse quadro aqui também corresponde a uma solução. Qual a solução que temos aqui? A solução 5, 0 e 0, que é uma solução de números inteiros não negativos para essa equação, x mais y mais z igual a 5. Então, a gente pode trocar, né, a contagem aqui dessas soluções inteiras ou negativas dessa equação para a contagem das permutações desses objetos. Mas observe que aqui a gente tem uma permutação em que eu tenho 5 elementos repetidos e 2 elementos repetidos. Então, no final das contas, o número de soluções que a gente tem aqui, se a gente está traduzindo dessa forma, são justamente as permutações de 7 com repetição de 5 e 2, que é 7 fatorial sobre 5 fatorial sobre 2 fatorial. De uma maneira geral, né, o número de soluções de uma equação x1 mais x2 mais xn, ou seja, com n incógnitas, igual a P, número P também aqui, claro, inteiro, ela vai ser chamada de combinação completa de classe P de N e será denotada por CR índice NP. Se a gente usar a mesma ideia do item do problema anterior, a gente consegue observar que o número de combinações completas de classe P de N será dado justamente por n-1 mais P fatorial sobre n-1 fatorial P fatorial. E se a gente observar a expressão que a gente tem para uma combinação simples, é justamente a combinação simples de classe n-1 de n-1 mais P. Aqui. Então, isso aqui é justamente o número de soluções dessa equação, com n incógnitas e igual a P. Como é que a gente está usando, né, o problema anterior para poder chegar a essa expressão? A gente quer igualar a P, certo? Então, a gente teria, nesse caso aqui, vamos pensar, P estrelas. Então, aqui a gente tem P estrelas. E quantas sinais de adição a gente vai ter? Se a gente tem N incógnitas, a gente vai ter N menos 1 sinais aqui de adição. E o que a gente quer fazer aqui, mais uma vez, é o quê? É calcular quantas permutações a gente pode fazer com esses símbolos. Só que a gente está repetindo a estrela P vezes e o sinal de adição N menos 1 vezes. Então, essa expressão aqui é justamente o número de permutações de N menos 1 mais P símbolos com repetição de N menos 1 e repetição de P. A gente pode usar esse mesmo tipo de argumento agora para poder calcular de quantos modos a gente pode montar um sorvete de 4 sabores a partir de 7 disponíveis. Qual a diferença do primeiro exemplo? A diferença principal aqui é porque, nesse caso, a gente está incluindo, inclusive, de quantos sabores que a gente pode repetir os sabores. Então, a gente pode montar um sorvete com os mesmos 4 sabores. A gente pode traduzir esse problema em uma equação. De que tipo? Olha só, a gente tem sete
sabores disponíveis. Então, eu vou colocar aqui 7 incógnitas. Então, cada uma dessas incógnitas aqui, ela representa o número de sabores que a gente vai colocar no sorvete. E no final das contas, quantos sabores a gente vai colocar em cada sorvete? 4. Então, eu vou colocar aqui a soma dessas 7 incógnitas é igual a 4. Observe que cada solução que eu tenha para essa equação, eu tenho uma montagem diferente do sorvete. Por exemplo, tenho aqui a solução 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0. E essa solução representa o quê? Que você vai montar um sorvete que tem as 4 bolas, né, do sorvete vão ser do mesmo sabor, do primeiro sabor aqui que a gente definiu. Então, o número de modos possíveis de montar esse sorvete é justamente o número de soluções inteiras não negativas desta equação. Como acabamos de ver, isso aqui é o número de combinações completas, classe 4, de 7, que é 7 mais 4 menos 1, sobre 7 menos 1, 4 fatorial. Então, aqui a gente tem 10 fatorial sobre 6 fatorial, 4 fatorial, que dá 210. Então, nesta aula, a gente introduziu mais casos particulares de contagem, lembrando que o princípio fundamental da contagem é o princípio que rege, né, como o próprio nome sugere, que fundamenta a contagem de elementos de conjuntos finitos. O que a gente está fazendo aqui é introduzindo alguns casos particulares, como introduzimos na última aula. Nessa aula, a gente introduziu o caso de combinações simples, arranjos e combinações completas, e deduzimos aí algumas expressões para o seu cálculo.